Olá pessoal, mais uma vez aqui para trazer um estudo nas Escrituras. Neste momento vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 38 até 45. Lembrando, essa série de estudos que nós estamos fazendo desde o capítulo 11, é importante lembrar que todo esse contexto do capítulo 11, capítulo 12, ele é uma construção a partir da pergunta que os discípulos de João Batista vieram fazer a Jesus no capítulo 11, verso 2. És tu aquele que estava para vir, ou temos que esperar um outro? E Jesus responde dizendo, sim, ele era o que estava para vir, e as evidências do seu messianismo, ele diz no verso 5 do capítulo 11, o socorro aos necessitados, as curas que ele realizava, e o evangelho sendo pregado aos pobres. Essa era a evidência de ser ele o Filho de Deus enviado para nós. E ao longo do texto vão se apresentando então a identidade de Jesus. Quem é Jesus? O contexto mais imediato do nosso trecho de hoje começa no capítulo 12, verso 22, onde Jesus faz um exorcismo, curando um cego mudo da influência de Satanás. E isso gera uma reação na multidão que duvida ou nega. Os fariseus, no verso 24 do capítulo 12, que atribuem o poder do Espírito Santo em Jesus a Satanás. Isso é que vai desencadear todo esse processo nesse contexto imediato. E depois a resposta de Jesus que ele dá, apresentando 3 argumentos, depois apresentando 3 advertências. Aí a gente chega agora no verso 38, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Bem, então, algo que a gente pode destacar aqui é esta oposição a Jesus, escribas e fariseus, representando os líderes religiosos da época de Jesus que não aceitam o ministério de Jesus, que não aceitam as atividades de Jesus como sendo vindas da parte de Deus e se opõem, conspirando e realizando intrigas para o matar. Eles então se dirigem a Jesus chamando-o de mestre. E isso eu quero destacar um ponto importante no Evangelho de Mateus, que os opositores de Jesus o chamam de mestre. Então isso é interessante para você guardar quando estiver lendo o Evangelho de Mateus. Os opositores se dirigem a Jesus chamando-o de mestre, diferentemente dos discípulos que o chamam de Senhor. Ou seja, então os discípulos chamam de Senhor, os opositores chamam de mestre. Bem, para fundamentar esta colocação, eu vou fazer algumas citações que você pode ir conferindo aí no Evangelho de Mateus isso que eu acabo de dizer. Então eu cito capítulo 9, verso 11, capítulo 17, verso 24, capítulo 19, verso 16, capítulo 22, versos 16, 24 e 36. Você pode encontrar isso que eu acabei de dizer, os opositores se dirigindo a Jesus, chamando-o de mestre. Pois bem, e aqui não é diferente no nosso texto de 12, 38. Os opositores se dirigem a Jesus, chamando-o de mestre. E dizem que querem ver, de sua parte, algum sinal. Fica claro que os discípulos de João Batista não reconhecem os sinais que Jesus está fazendo, e também fariseus, escribas e líderes religiosos da época não reconhecem os sinais que Jesus está fazendo, ou seja, os sinais que ele disse lá no verso 5 do capítulo 11 aos discípulos de João Batista. Ou seja, a evidência de que eu sou aquele que deveria vir é esta.
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, etc. E aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. Ou seja, esse é o sinal, essa é a evidência, mas eles não aceitam. Os líderes religiosos exigem de Jesus um sinal portentoso, um sinal do céu, né? Um sinal espetaculoso, né? Para mostrar que ele é um enviado de Deus. Jesus fala de sinais espetaculares, de sinais no céu, mas ele fala isso referindo-se à sua volta, né? Nos textos apocalípticos, né? Em Mateus 24, 25 e 25, ele fala de sinais no céu, mas para o momento da sua volta. Nesse momento, o sinal que ele apresenta, primeiramente aos discípulos de João Batista, capítulo 11, verso 5, são as curas e o evangelho sendo pregado aos pobres. Mas agora esses escribas e fariseus, ele vai também falar de outro sinal, que é a sua morte, né? Então, continuando a leitura, é dito no verso 39. Ele, porém, respondeu, né? Jesus respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Ou seja, primeira coisa, ele já qualifica a geração, aquelas pessoas maus, né? E adúlteros, ou seja, maus, falando das suas atitudes malignas, e adúltero fala da sua desonra, da sua traição a Deus, né? Uma geração que não é fiel ao Senhor. E ele fala agora do sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse do profeta Jonas que ele está se referindo? É a morte, né? Por exemplo, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, então o sinal que ele está se referindo em relação a Jonas e a ele é a morte. Está no coração da terra, está no reino dos mortos, né? Ou seja, a perspectiva da época é que o reino dos mortos ficava no subterrâneo, né? No centro da terra. Então essa é a ideia aí que se apresenta. E há a indicação da ressurreição, sim, pelo fato de 3 dias, né? Então a gente sabe que depois de 3 dias ele ressuscita. Mas é um sinal apontado, é a morte. Ou seja, enquanto os fariseus e seus escribas, ou os escribas que não necessariamente eram fariseus, pedem um sinal no céu, um sinal portentoso, espetaculoso, ele dá, em oposição a um sinal maravilhoso, ele dá um sinal que parece uma derrota, né? Que é a morte, né? Ou seja, a morte a priori não é um sinal da manifestação de Deus, uma vez que todos morrem, os fracos morrem, todos morrem. Mas ele aponta que a morte dele é o sinal que é dado a eles, como o profeta Jonas. Bem, a indicação direta é a morte, né? Mas indireta ele fala da ressurreição. E com a morte simbólica de Jonas e a sua ressurreição, 3 dias, assim ele leva ao arrependimento aos ninivitas, o que está dizendo no verso 41. Ninivitas se levantarão no juízo. O verbo levantar, né, aponta para a ressurreição, ou seja, lá no juízo, na ressurreição dos mortos, os ninivitas ressuscitarão, né? No juízo, com esta geração, ou seja, todos ressuscitarão, né? Uns para a vida, outros para a morte, mas a ressurreição é universal, ou seja, para todos, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ou seja, então, o sinal de Jonas, a sua morte, né, no ventre do grande peixe, e a sua volta, leva então como consequência ao arrependimento dos ninivitas. Então a morte de Jesus e sua ressurreição
leva também ao arrependimento. Então ele está dizendo que os ninivitas se arrependeram, né, com o sinal de Jonas, um sinal inferior ao de Jesus, pois ele diz: eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, ele é maior do que Jonas e seu sinal é maior do que Jonas. Se Jonas, sendo menor, com um sinal menor, levou os ninivitas ao arrependimento, os ninivitas se arrependeram na pregação de Jonas com um sinal menor, sendo ele menor, então exige-se agora de que os ouvintes de Jesus, que é maior e que vai apresentar um sinal maior, o arrependimento também. Ou seja, então ele está trabalhando a questão proporcional, né? Se diante de um menor e sinal menor houve arrependimento de um povo, então agora a cobrança vai ser maior para os daquela geração, porque Jesus é maior e o seu sinal é maior. E aí ele cita outro exemplo de conversão de gentios. É importante que ele está falando de conversão de gentios, né, de não-judeus, de pagãos, os ninivitas e agora a rainha do sul, né, a rainha de Sabá. A rainha do sul se levantará, mais uma vez a ideia da ressurreição, né, ressuscitará do juízo com esta geração, a ressurreição universal, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A pregação de Jonas manifestava o amor de Deus, a sabedoria de Salomão manifestava o amor de Deus. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, então, em termos proporcionais, a exigência no juízo será maior com aquela geração, porque Jesus é maior do que os demais mencionados. Uma observação importante é que Salomão também já foi citado no Evangelho, lá no Sermão da Montanha, sobre as vestes, né, que ele não se vestiu à altura dos lírios e tudo mais. Então isso é interessante observar que Jesus é superior também lá e agora aqui. Bem, aí quando a gente continuamos no verso 43, 44, 45, que parece um texto um pouco enigmático, mas a gente não pode tentar entender os versos 43, 44, 45, quer dizer, tentar pode, né? Sem considerar os versos anteriores, né? O 38 ao 42. Ou seja, o que vai ser dito agora está relacionado com essa geração má e adúltera, que não se arrepende diante dos sinais que Jesus apresenta, a cura dos necessitados e o evangelho aos pobres, e também diante da sua morte como sinal de Deus e a sua ressurreição. Verso 43, ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, bem, espírito imundo é uma alusão a Satanás, ao diabo, que já vem sendo trabalhado no capítulo 12, né? A partir do exorcismo, a partir da atribuição a Jesus que ele age segundo o espírito de Beelzebul. Então agora ele mostra que quem está sob Beelzebul, quem está sob a influência de Satanás, quem está sendo dominado pelo maligno, são eles, né? Os fariseus, os escribas, os líderes que o rejeitam, né? Então quando o espírito sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. É importante observar que, na época, havia a ideia, né, o símbolo, a mensagem, de que os demônios, os espíritos malignos, ocupam os lugares áridos, né, o deserto, por exemplo. Isso a gente vê na tentação de Jesus, capítulo 4, verso 1, em que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo, ou seja, o deserto como lugar dos espíritos imundos, o deserto, lugar árido, como lugar de Satanás. Então, mais uma vez, a ideia se repete aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, ou seja, lugares áridos próprio desses seres. Procurando repouso, não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Bem, a alusão é clara dentro do contexto
que ele está falando daquela geração má e adúltera. Daquela geração má e adúltera que tem experimentado a libertação do Senhor, que tem experimentado o ministério de Deus entre eles, o socorro do Senhor, o evangelho do arrependimento, que tem experimentado a presença de Deus entre eles e que tem experimentado a libertação de Satanás. Ou seja, a presença de Jesus naquela geração má e adúltera traz libertação, como nós já vimos, no exemplo do capítulo 12, verso 22, porque o contexto está falando de um exorcismo. Jesus liberta um homem cego e mudo da possessão maligna. Ou seja, então Jesus está naquela geração proporcionando àquelas pessoas essa libertação, tornando a casa, o homem, o ser humano varrido, tornando o homem limpo e etc., como diz o verso 44. E tendo voltado, ou seja, então o que vai acontecer? Se eles não derem crédito a Jesus, tudo aquilo que eles estão experimentando naquele momento vai passar. Ou seja, a libertação que eles estão experimentando com a presença de Jesus entre eles, se eles continuarem rejeitando Jesus, essa libertação então passa e volta ao estado anterior, multiplicado. Verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, ou seja, para mostrar que a situação vai ficar muito pior, piores do que ele, e encontrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aí agora a resposta conclusiva. Ele vai dizer, assim também acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, você não pode ler o texto sem ignorar a conclusão que ele apresenta. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Por quê que essa geração perversa vai sofrer esse livramento momentâneo da presença do maligno, arruma-se a casa, mas a rejeição deles a Jesus vai trazer a volta da opressão num estado pior. Ou seja, então, o que vai acontecer a esta geração que ele se refere é um quadro pior do que eles tinham antes por causa da rejeição de Jesus como o Filho de Deus, como aquele que é o agente de Deus, que traz o reino de Deus, o império de Deus, para libertar o império do império de Satanás. Ou seja, Jesus está oferecendo a eles a libertação do império de Satanás, e está trazendo essa libertação entre eles. Uma vez que eles rejeitam, logo o estado será pior, porque Satanás vai então estabelecer o seu reino entre eles, na vida deles, e de uma forma mais multiplicada. Então, esse texto 43, 44, 45 claramente se refere àquela geração ou qualquer outra geração, claro, a leitura ela é para hoje sempre, a palavra de Deus sempre fala hoje para aquele que lê, aquele que escuta, aquele que abre o seu coração. Ou seja, a presença de Deus, a presença de Jesus traz libertação. Mas uma vez rejeitada essa libertação, o estado ficaria pior do que o anterior. Um abraço, que Deus os abençoe.